Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, caminhando aqui na reta final do estudo do nosso Evangelho de Mateus. Estamos no penúltimo capítulo. Vamos hoje ler juntos aqui e considerar Mateus capítulo 27, a partir do versículo 19, a segunda metade daquele trecho grande que nós dissemos, até o versículo 26. Vamos ler então juntos a bendita palavra de Deus. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Nós continuamos aqui a examinar a cena em que Jesus está diante de Pilatos e a escolha final do povo pelo criminoso Barrabás e a determinação, de acordo com a vontade do povo, da morte de Jesus, que foi entregue então para ser crucificado. Nós vemos também um pouco mais da ironia da ocasião, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas não toma nenhuma medida para livrá-lo. Ele até se esforça um pouco, especialmente porque o texto começa dizendo que sua esposa havia sido avisada, talvez pelo próprio Deus, em sonho, que Jesus era justo, e ela então diz aqui: não te envolvas com esse justo. Veja que essa expressão faz a referência ao fato de que Jesus não tinha pecado. Faz referência ao fato de que Jesus estava ali perante eles sendo acusado injustamente, porque ele nada tinha feito. Certamente nada tinha feito que merecesse a morte, mas ali aquele povo incitado pelos judeus, como diz aqui o verso 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Que fraqueza demonstrou Pilatos ao sucumbir ao poder da população, do povo que estava ali bradando pela morte de Jesus, sem contudo ter sido comprovada a sua culpa. E também nós vemos o papel aqui dos líderes judeus que estavam incitando essa multidão. E também uma outra ironia fica aparente para nós aqui, e eu disse isso quando nós examinamos mais anteriormente a passagem da entrada triunfal de Jesus. 5 dias antes, nós tínhamos uma multidão que dizia: Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Certamente, a maior parte dessa multidão que estava aqui pedindo a crucificação de Jesus não era a mesma que estava lá. Mas nós vemos que talvez houvesse alguns que aqui, na verdade, influenciados pelos líderes judeus. Talvez alguns aqui, desses mesmos que tivessem
louvado Jesus quando entrou em Jerusalém, estivessem agora decepcionados ao ver Jesus preso, não é? Uma decepção. Eu pensei que ele era realmente o Messias, eu pensei que ele era realmente alguém que Deus havia enviado para nos libertar, mas eu vejo que ele é mais um desses aventureiros. Talvez esse fosse o caso, mas o fato é que a multidão agora está gritando: crucifica-o. Eles escolhem, Barrabás, como nos diz aqui o verso 21. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Perguntou Pilatos. Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, verso 22. Que farei então eu de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Seja crucificado. Pilatos ainda insiste. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. E a partir do verso 24 nós vemos aqui que Pilatos, embora compreendesse que ele era inocente e até fizesse algum esforço aqui para que Jesus fosse solto, ele então, na verdade, lava as suas mãos, não toma mais nenhum tipo de atitude para libertar Jesus. Ele chama então alguém que traz uma bacia, e nessa bacia com esse ato ele lava as mãos e diz: eu sou inocente, vocês é que são responsáveis. E aí nós lemos algo que realmente é quase assustador com relação ao povo judeu, né? Mas especificamente com relação àquela geração ali. O povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Certamente, e é isso que o nosso autor, o Blomberg, afirma, é isso que ele defende. Certamente o povo aqui estava tomando uma responsabilidade que traz uma conotação espiritual, não é? Sobre a morte de Jesus, sobre o que veio com a morte de Jesus, porque o povo estava fazendo uma escolha. Eles estavam rejeitando o Senhor Jesus e a sua escolha foi clara. Alguns questionam o fato deles terem dito: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Talvez exista aqui a possibilidade de que haja uma referência aqui à geração seguinte e ao fato de que Jerusalém foi destruída. E o povo, ou seja, os filhos desses aqui que condenaram Jesus, na verdade foram dizimados quando da ocasião da destruição de Jerusalém. Então talvez esse texto aqui seja uma referência a isso. Mas talvez também, e talvez essa seja a mais acertada, é simplesmente o fato de que, espiritualmente falando, a culpa da condenação de Jesus recaiu sobre os judeus. Nós sabemos que foi o Império Romano que chancelou essa morte e que conduziu à execução, porque foram soldados romanos que crucificaram Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que o texto deixa claro que essa morte aconteceu por causa da traição do próprio povo judeu, por causa daquilo que os judeus fizeram, de toda essa traição, de todo esse engodo, esse engano em torno das acusações falsas e todo esse teatro, digamos assim, montado para falsamente acusar Jesus e condená-lo à morte. Talvez essa seja a implicação mais direta dessa afirmação aqui, e é uma nota triste de reconhecimento de que, se Pilatos lavou as suas mãos e não queria condenar Jesus, o povo ficou como responsável por essa morte. O povo e seus filhos seriam então os responsáveis, os culpados pela própria morte
de Jesus. Verso 26, então, diz que o governador solta Barrabás e condena Jesus. Diz assim, então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele dá a ordem para que Jesus seja açoitado, e esse açoite de Jesus foi algo excruciante, terrível, como nós veremos mais adiante, quando estivermos estudando, por exemplo, o relato de Lucas. Mais adiante nós veremos que esse relato das chibatadas, ou seja, desse açoite de Jesus, foi algo impactante, algo excruciante, de extrema dor. E aqui o texto diz que ele foi entregue para ser crucificado. Nós chegamos ao final desse trecho. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 27 de Mateus, no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.